Que bom, Eli Andrade. E agora com o nosso chefe Aldo aqui, que é um sommelier de mão cheia, ensinando agora a receita do típico, tradicional de Roma, talharina carbonara. Isso, exatamente. No caso, eu joguei os bacons em cubos. Tem, às vezes, uma questão de preferência por uma questão do tamanho. Eu gosto um pouquinho maior que o usual, né? Sim. Porque, principalmente, quando você vai assar, ele vai diminuir um pouco de tamanho. E ainda mais eu, que eu tenho preferência um pouco mais por gordura, né? Então, eu acho ótimo. Isso aqui é um processo super simples de ser feito, né? No caso, você tem que dourar um pouco. Tem muita gente que prefere separar uma pequena parte para fazer decoração, né? Aí fica ao gosto de cada um. Eu gosto de deixar ele assim, dessa maneira. Qual que é o próximo passo depois que ele dourar? Jogar um pouco de vinho, que é isso que dá o sabor. Como é um prato romano, teoricamente eu deveria usar um Orvieto. O Orvieto é um vinho clássico de Roma, mas os exemplares que chegam no Brasil não são tão frescos. E eu prefiro sempre usar um vinho branco fresco. O que significa fresco? Safras recentes. O que tem no Brasil, infelizmente, não são tão frescos como eu gostaria. Então não ajuda no talharina? Não, principalmente tem pessoas que querem usar, às vezes, o vinho que está sobrando na geladeira. Eu também não recomendo, porque muda muito o sabor do prato da comida, né? Então esse é o primeiro ponto. Tem algum espaço que a gente pode degustar contigo? Oi? Desculpa? Tem algum espaço seu? Sim, é um lugar chamado Empório do Sete, que vai abrir daqui menos de um mês. E vai ser um conceito novo que estamos abrindo na Zona Norte de São Paulo. Onde lá? Na Alameda Afonso Schmidt 37. Avisa, né? Você vai vir aqui Claro. antes aí pra gente divulgar, né? Claro, Mostrar. com certeza. E, por favor, vamos lá beber comigo lá. A gente vai servir vários vinhos e também aproveitar e conhecer outros pratos também. Outras pastas. Bom, vamos lá. Agora ele tá começando já a dourar, certo? Tá ótimo agora. E eu, particularmente, eu gosto das panelas mais antigas, como diz a lenda, né? Panela Os antiga. costumes, né? Nossa, pra mim Panela velha que faz comida boa, né, Toninho? Com certeza. A quantidade de vinho também eu gosto de usar um pouco mais, tá? Essa é uma parte importante do prato também, por causa que todos os queimadinhos que tem no fundo da panela é o que dá o sabor do prato. Sim. Então é bom você ir aproveitar e raspando, ou seja, você limpa já o prato. A Sim. panela, aliás, desculpa, né? Esse é um benefício. Depois vai raspar o prato também. Com certeza, eu sempre faço isso. Bom, ficou assim, exala esse aroma que é super gostoso. Isso é importante para mim, é um bom sinal, porque quando o vinho está muito tempo na geladeira, eu já sinto menos aromas frutados, né? O calor faz com que ele exale tudo, né? E agora precisa de quanto tempinho aí? Praticamente agora tá tranquilo, vai só ferver um pouquinho. Então eu deixo você fervendo, porque televisão é assim. Dá aí o problema. tempo aqui, precisa ferver aqui, te deixo aqui, vou na doutora, depois Sem eu volto. problema. Combinado? Combinado. Pra gente terminar. Que aqui promete. Vamos lá, gente. Tem perguntas? Quer mandar perguntas? O momento é esse. Quer falar com o Kleber Bambam? Quer ligar? O telefone tá liberado, 2578-6000. Kleber Bambam não, mudou. Agora é mutante. É só mutante agora. Doutora maravilhosa, bem-vinda. Oi, Nari, tudo bem? Bom te ter aqui novamente, viu? Obrigada, que E falando agradeço. de um assunto sempre muito sério, quando você vem que esclarece todas as nossas dúvidas sobre o câncer, gente. Se você está em casa, está num momento difícil, com alguém, com algum amigo, algum familiar, aproveita que você quer esclarecer agora, porque ela trouxe algumas imagens para a gente, vai explicar um pouquinho mais, né, sobre o câncer. Quais os tipos que mais hoje no Brasil são conhecidos, doutora? Então, para a mulher é de mama, Mama. ainda disparado, e para o homem é a próstata, com certeza. São os principais, classificando em tumores por sexo, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta, eu vim pensando nisso. Quando a gente fala em câncer, as pessoas não têm ideia, muitas vezes, né, pensam de uma forma, claro, leiga, mas você sabe o que seria o câncer? O que é o câncer? O que você É a pensa? doença? O que você diria que é o câncer? É uma inflamação, é uma enfermidade no tecido, onde para. Mais ou menos. Então eu queria só para que as pessoas entendessem que, veja, o câncer, nós temos 1 trilhão de células no corpo. É uma célula... Uma única célula, que teve causou uma deformidade. alteração, exatamente, uma alteração no DNA, no seu material genético, ela é suficiente, é daí que origina o câncer. Quer dizer, várias células clone defeituosas, sem função, e que vão ter o prejuízo de um órgão, ou de vários órgãos, né, dependendo de onde está localizado. E aí é uma célula só. Uma célula? Uma célula. Basta uma mutação em uma célula só. Coisa, gente. Com esse avanço da medicina hoje, como que tá isso, doutora? Então, na realidade, assim, se a gente... É uma célula, a gente analisa, a gente tem milhões de células, de repente, uma célula consegue
escapar. Porque assim, a gente tem no organismo, como eu te falei, as células do coração têm a função de bomba cardíaca, do sangue, a hemácia para carregar o oxigênio, as células de defesa do sangue para proteger o nosso organismo, enfim. Então, cada célula tem sua função. E o organismo trabalha em harmonia. E a gente está, hoje, né, mais do que nunca, estamos expostos a vários fatores de risco, inclusive a alimentação, né? Alimentação, falta de atividade física, radiação do sol, cigarro, tabagismo, quer dizer, o álcool. Então, assim, todo dia o nosso organismo tem uma agressão, desde pequeno, claro. Hoje em dia os hábitos são muito diferentes. Câncer de pele também, De né? pele, muito, demais. Então, o que acontece? A gente é bombardeado frequentemente com os fatores de risco, né? Esses fatores que são agressivos. E quando tem uma mutação, de forma geral, o nosso organismo, o sistema imune reconhece essa célula que está defeituosa e elimina. Pronto, a gente escapou do câncer. Agora, quando acontece uma mutação numa célula e ela consegue escapar dos nossos mecanismos de defesa, ela vai originar a doença. A doença. Então, assim... O que me assusta muito também é o HPV, doutora. O HPV... Que hoje tem vacina, eu não sei como que tá... Porque eu sei que foi liberado, né, para postos públicos, para que todo mundo tenha acesso. Mas a população tem se vacinado? As meninas têm? Normalmente na região sul, sudeste, sim. Mas lá para cima ainda é um desafio. A falta de informação, o acesso é difícil, entendeu? Lá para cima. Aqui já é mais fácil da gente conseguir abordar isso. E é o grande impacto nesse tipo de câncer. Que é o câncer do colo do útero. Do útero, né? Que é completamente prevenível. É o único câncer que a gente consegue prevenir. A gente consegue identificar a lesão do colo de câncer de colo de útero. Quando a gente identifica um precursor ali, ela normalmente vai demorar anos para desenvolver. Se eu for lá e agir naquela lesão, a paciente não vai ter. Então é um câncer completamente prevenível. Trouxe algumas imagens, né, pra gente trouxe. explicar, né? Vamos colocar as imagens, então, pra gente poder explicar? Não, aqui então falando de um câncer hoje também que aumentou muito a incidência, que é o câncer de pele, né? A gente, como é que é eu acho uma maneira da gente ter uma avaliação pro leigo, né? A gente tem que observar lesões na pele e se proteger com proteção de fator solar aí, pelo menos de acordo com a pele mais branquinha, mais morena, mas pelo menos um protetor acima de 30. 30, né? Pelo menos. Então, assim, o que a gente observa? É ideal, sim, que você olhe, pelo menos com alguma frequência, a sua pele no geral. A gente não consegue olhar as costas, sempre pedir para alguém olhar, tentar ver um espelho, porque assim, deixa eu mostrar essa foto, desculpa. Então, veja, se a gente vai observar 4 características, que seriam a simetria, é o ABCD, né? A simetria, borda, cor e diâmetro. Então, assim, a parte de cima são lesões que são normalmente benignas e a de baixo já umas lesões com transformação. Elas são disformes, né? Se você analisar, já são feias. São feias, exatamente. São aquelas pintas que racham, que tem o desenho todo disforme, irregular. Você vê, é uma assimetria, quer dizer, se você passar um traço no meio da pinta, ela tem completamente padrão assimétrico, quer dizer, a borda ela é manchadinha, tortinha, né? Exatamente. É uma lesão que tem mais de uma cor, então a cor ali mais parece marrom, ou preto. Azulado, né? Azulado, exatamente. E lesões pequenininhas, normalmente menores que 6 milímetros, ninguém vai medir, mas lesões pequenas, ou a lesão começa a crescer. Isso é um sinal que precisa procurar precoce. Vai depressa no dermatologista quando tem alguma pinta para analisar, né? Márcio, de olho no ídolo, tem perguntas? Tem sim. A Carol, da Bahia, IDC, ela pergunta, depois que a doença é curada, ela pode voltar? Então, assim, a questão de cura também é muito do que a gente entende. O que é cura? Eu já tive um paciente que falou assim, cura para mim é eu estar bem. Não importa se eu estou com a doença ou não, eu estar bem. Eu consegui ter minha vida. Então, normal. assim, a cura, quando a gente tem uma doença mesmo inicial, normalmente alcançamos a cura e normalmente a gente fala em período de 5 anos. O paciente em 5 anos que não tem uma evidência de que a doença voltou, de fato, normalmente ele está curado. Agora, existe o risco sim. Existem pacientes que depois de 20 anos apresentam uma lesão. Voltam. 15 anos. Então, assim, o paciente tem normalmente um segmento mais prolongado, né? Mas, de fato, quando tem 5 anos de segmento e uma doença inicial, a chance de cura acontece. Mas não é 100% garantido que esse paciente nunca pode ter uma recidiva. Então, a gente sempre mantém, claro, não anual ou semestral ou a cada 3 meses, mas um acompanhamento de longo prazo, com certeza. Certo. Fábio Bertolozzi, nosso jornalista, tem alguma informação? Temos sim, Nani Venâncio, quase 600 mil brasileiros desenvolverão novos casos de câncer neste ano, estima o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA. De acordo com o Instituto, 301 mil mulheres e 296 mil homens devem apresentar a doença por ano.
O câncer de pele não melanoma deve ser o de maior incidência no país para ambos os sexos, com 176 mil casos previstos por ano, número que corresponde a 29% dos casos estimados. O segundo câncer mais incidente em mulheres deve ser o de mama, com 58 mil casos em cada ano. Em homens, o de próstata deve vir em seguida com 61.200 casos. As mulheres terão ainda entre os tipos mais incidentes o de cólon e reto, seguidos pelo de colo de útero e do pulmão. Para os homens, o câncer de pulmão será o terceiro mais incidente, seguido do de cólon e reto e do de estômago. Nani, o envelhecimento da população é um dos fatores que contribuem para a incidência da doença no país, assim como a qualidade das informações e da assistência prestada. Mas o Instituto destaca que o excesso de gordura corporal está relacionado a casos como de cólon e reto, mama, ovário e próstata. O tabagismo é outro fator relacionado a casos de câncer, como pulmão, laringe e esôfago. A boa notícia é que o diagnóstico e tratamento dos diferentes tipos de câncer, em todas as idades, sofreram expressivos avanços nos últimos 20 anos. Modernos métodos de imagem, análises bioquímicas e métodos de biologia molecular têm permitido o diagnóstico apurado. Acompanhamento adequado à avaliação dos prognósticos dos pacientes também. O diagnóstico precoce aliado aos atuais métodos terapêuticos como a radioterapia, a quimioterapia, cirurgia e transplante de medula óssea tem permitido índices de sobrevida progressivamente maiores em casos considerados incuráveis até pouco tempo. Nani. É assustador, doutor. É muito assustador. É muito alto, hein? Muita gente jovem. Muita mulher com tumor de mama, homens jovens, 30, 40 anos com tumor de cólon. É muito assustador. muito Estilo de assustador. vida, alimentação. Alimentação pouca errada. gordura. É alimentação errada. Alô? 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 Com quem falo? Elisângela, Tá falando de onde, Eli? de Macaé. Bem-vinda, querida. Pode fazer a sua pergunta. Só para tirar uma dúvida. Eu tenho, desde pequenininha, assim, 15 anos, por exemplo, nasceu uma verruga bem próxima à vagina. Só que eu tenho até hoje eu tenho 38 anos. Ela nunca mudou de cor, ela é escura, não aumentou de tamanho. E nasceu mais uma próxima, assim, na perna, já é na perna. Eu tenho que investigar, pode virar câncer, alguma coisa assim? Olha, desculpa o nome dela, como é que é? Desculpa, então, vamos lá. A verruga na região de vagina, região genital, ela tem que ser vista, sim, pelo ginecologista, porque ela pode representar, inclusive, uma lesão de HPV. Né? Não sei a forma, como é que é a cor, mas o que importa também, se ela estiver crescendo, é um indício também ruim. Se não está crescendo, a gente fica mais tranquila. E verruga, a gente tem lesões de pele, sim, como verrugas, que são lesões completamente benignas, mas é evidente que precisa ter uma avaliação às vezes com dermatoscopia, que é um exame para aumentar a lesão, né? É difícil a gente falar, mas se a lesão não cresce ou não sangra, não tem aquelas modificações que eu mostrei, normalmente elas são benignas, mas era bom ser avaliada, né? Sim. Tem mais um vídeo, né, que você trouxe. Coloca o vídeo pra gente, por favor. Ah, tá. Então, na verdade, eu quis mostrar essa foto porque, assim, eu não sou especialista em câncer infantil, mas eu escrevi, na realidade, um capítulo sobre esse tipo de tumor, que é um tumor de retina, que acomete praticamente as crianças, e eu falei sobre a incidência no adulto, que é raríssima. Eu queria só um alerta. Não é que todo tipo de foto assim vai identificar uma doença, mas isso é um alerta mesmo, porque isso é muito negligenciado. A maioria das crianças não procuram oftalmo de uma forma precoce. Então, o que a gente vê aqui? A foto que a gente está olhando ali, um olho da criança tem um reflexo vermelho, que é o do flash, que é o normal, e o outro está branco, quer dizer, o reflexo do gato. Ou seja, esse olho esbranquiçado ali, eu posso te falar que e tem ali, esses pacientes são todos identificados com tumor de retina. Então, essas crianças ali, quando tem essa assimetria do reflexo, o vermelho não fica vermelho, fica branco.
não é 100% dos casos, mas isso precisa ser analisado. A criança deve frequentar o oftalmo desde cedo. Esses tumores atingem principalmente a crianças até 3, 5 anos de idade. Nossa. Né? E se eles forem identificados de uma forma avançada, a criança perde a visão. Tá? Então, isso é uma coisa muito simples. É claro, se você não vai ficar doido olhando as fotos, mas assim, se perceber que tem uma assimetria constante, isso tem que ser observado e tem que ser encaminhado rapidamente ao oftalmo. A gente identifica, muitas vezes, só de olhar pelo reflexo que ele pode ter realmente um tumor de retina. O olhar clínico é sempre preciso, né, doutora? Por isso que eu quis trazer, porque eu acho que é uma informação de utilidade pública, né? Melhor ainda você puder deixar seu site, alguma rede social que a gente possa acessar. Na verdade, eu estou formando um site, eu não tenho muito tempo para isso, mas eu estou formando um. Eu posso deixar, inclusive, um e-mail para quem quiser me escrever, que é doutora Melissa, tudo junto, minúsculo, 2S, Meireles, com 2 Ls, @gmail.com. E o site que eu costumo falar, que é de um serviço que eu trabalho, do Centro Oncológico Antônio Hermílio de Moraes, que tem informações atuais, científicas, garantidas, assim, não são informações que são passadas pelos nossos chefes, que é um site muito bacana, que é www.vencerocancer.org.br. Bem legal. Obrigada. Tá? Te espero mais vezes. Imagina, aqui, viu? Com certeza. Você é minha oncologista do programa esclarecendo dúvidas, tá bom, querida? Voltarei sim, obrigada, Nani. Eu vou para um rápido intervalo comercial e eu volto já na nossa roda de youtubers e blogueiros. Meu mutante preferido tá ali, ó. Uma cara de bad boy que ele tá ali agora, com esse cavanhaque dele ali. A gente volta já, hein?